Hoje eu vim trazer para vocês uma notícia que repercutiu na última semana de setembro, que diz respeito sobre a floração da Amaryllis do Cerrado, uma planta da família Amaryllidaceae que, em meio a cinzas que refletem o fogo, os incêndios recorrentes do Cerrado nesta época do ano, persistiu e floriu. Aí eu fiz um recorte aqui da reportagem especificamente do site Metrópolis e vou trazer para vocês algumas informações. Bom, a família Amaryllidaceae é a mesma família da cebolinha, do alho, plantas vegetais muito utilizados na culinária brasileira. Também é a mesma família dos lírios, incluindo aí o lírio de fogo, o lírio do Amazonas e os outros lírios que também são utilizados para ornamentação de festas, eventos, ornamentação também de ambientes públicos, etc. Uma característica muito evidente da família Amaryllidaceae são os bulbos. O que é o bulbo? Se eu pego a cebola, se eu pego o alho, que são bulbos aí, mais acessíveis no nosso dia a dia, isso são os bulbos. São caules subterrâneos, assim como o rizoma e o tubérculo, que tem células meristemáticas ali, tecido meristemático, ou seja, tecido capaz de sofrer fortes divisões celulares mitóticas e assim promover o desenvolvimento de órgãos vegetais como as folhas. Por isso que quando nós deixamos o alho na geladeira por algum tempo, a cebola na geladeira por algum tempo, e ali ela encontra condições de umidade, ela brota. Então, por quê? Porque um bulbo é um tipo de caule que fica debaixo da terra e tem capacidade de sofrer divisão celular, mitose, e assim promover o crescimento de folhas. Dentro do sistema de classificação de Haunker, ele analisa justamente a disposição dos tecidos meristemáticos, no caso aí vamos falar gemas, que é onde esses tecidos meristemáticos estão presentes. Ele analisa a disposição dessas gemas nas espécies vegetais e com isso dando aí a sua forma de vida. Então eu tenho várias formas de vida. Por exemplo, aí falando de uma sem ser que nos vai interessar, as fanerófitas. Fanerófitas eu posso considerar que são as formas de vida das grandes florestas tropicais do mundo e aí do nosso Brasil, a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica, que eu tenho árvores, eu tenho predomínio de indivíduos arbóreos, cujas gemas estão bem acima do solo. Se eu for considerar, neste caso aqui, que é o de nosso interesse, as geófitas ou criptófitas, eu estou falando daquelas plantas cujas gemas estão localizadas abaixo do solo, ou seja, em rizomas, em tubérculos e, no caso da nossa Amaryllis do Cerrado, nos bulbos. Bom, como eu disse lá no início, a reportagem trata de queimadas, ou seja, o Cerrado ele é um domínio em que determinadas formações dentro aí da sua fitofisionomia vão sofrer com queimadas ao longo do ano, justamente pela sua susceptibilidade ao fogo. Então, considerando as formações savânicas e campestres, eu tenho aí a água como um recurso que não é disponível em abundância. Então eu tenho seca, um clima mais seco, as plantas elas vão exibir adaptações para essa seca justamente porque elas conviveram com esse clima ao longo de muitos anos e a evolução favoreceu a seleção de características de resistência a essa seca, e também que é a outra palavrinha que nós vamos falar lá no final, que é de resiliência, que é a capacidade de, diante de um distúrbio como o fogo, ela recuperar a vegetação facilmente. E uma dessas características é justamente essa que nós acabamos de falar, os bulbos, que é o caule subterrâneo. Quando vem um fogo, e seja ele antrópico ou o próprio fogo natural do cerrado, que é um fogo cujo ciclo é aí em média de 2 a 4 anos, por mais que o fogo destrua a vegetação que está acima do solo, ainda há tecidos meristemáticos abaixo do solo que, diante de condições favoráveis,
na hora que o fogo cessar ou que vier uma chuva, né, para aquelas que precisam de água para brotar, né, as plantas vão brotar, né, e vão crescer, dominar aquele ambiente novamente. Da mesma forma que eu tenho aí outra característica do cerrado que tem a ver com essa presença do fogo como um distúrbio natural, as sementes que têm uma dormência que só pode ser quebrada quando o fogo vem, ou seja, elas só vão germinar quando vem o fogo. Mas o grande problema que a reportagem traz é o fogo que não é o fogo natural, que é o fogo antrópico, que é o fogo que tem causado aí tantos apuros, né, nos bombeiros esses dias, tem nos deixado aí com a cabeça, os ecólogos, nós biólogos, com a cabeça muito preocupada, né, em relação ao clima do nosso país, em relação à nossa biodiversidade, que é esse fogo que não tem regime, não tem período, ele vem em épocas que não são naturais e acaba desregulando todo o equilíbrio daquele ambiente. Então, como eu disse para vocês, essa característica de ter gemas abaixo do solo, no caso da Amaryllis do Cerrado, que é uma amarilidácea, né, permite com que ela floresça mesmo diante das cinzas, né, que aí já representam que o fogo já cessou. Então ela já tem condições favoráveis para florescer. Além disso, também nós sabemos que as cinzas aí, né, elas são matéria inorgânica, então elas têm aí certos nutrientes que vão potencializar também essa floração. Mas aqui o grande marco que eu quis trazer para vocês são essas adaptações que os nossos domínios, né, as nossas formações vegetais têm e que mostram o quanto que a seleção natural agiu a favor da seleção de características justamente para permitir com que as espécies vegetais crescessem e se desenvolvessem naquele local em específico. Esta é a grande sacada que promoveu essa grande biodiversidade de ambientes colonizados por diferentes tipos de plantas e também, né, voltando para o lado animal, a grande diversidade de espécies animais que nós temos. Cada ambiente foi selecionando aquelas características que permitiram a sobrevivência, o desenvolvimento, a reprodução e a perpetuação das espécies. E nós, né, infelizmente, temos prejudicado esse evento que ocorreu ao longo de milhões de anos ao mudar essas condições, né, com a média aí, de muito curta de tempo. Algo que aconteceu em milhões de anos está acontecendo em pouco tempo e tem perturbado, tem causado a perturbação fora do comum nos nossos grandes ambientes naturais.